Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta para a terceira parte do nosso vídeo sobre DPOC e agora a gente vai começar a falar efetivamente sobre os momentos de crise da DPOC. Falamos sobre a doença estável, que vai ser, na grande maioria dos pacientes, um quadro assintomático, né? Até que a doença evolua a tal ponto de trazer os sintomas para o paciente. E agora a gente vai falar sobre aqueles momentos em que o paciente tem uma descompensação, em que a doença se exacerba. E você vai saber por que isso acontece depois da vinheta. A exacerbação da DPOC é uma situação em que os sintomas respiratórios, e aí que a gente lembra, são tosse, expectoração, sibilos, dispneia, eles vão se acentuar. Eles vão se acentuar além daquelas variações normais do dia a dia. Vai ser um quadro de início agudo, em que a gente vai ter uma necessidade de alterar aquele tratamento que a gente vem fazendo habitualmente. Além disso, o paciente, à medida que o DPOC dele vai ficando mais grave, ele vai tendo mais exacerbações. E, além disso, essas exacerbações vão ficando também mais graves. A exacerbação do DPOC, ela pode ser infecciosa ou não infecciosa, sendo que, na maioria das vezes, esse paciente vai ter um quadro de bronquite aguda. E aí, de acordo com os sintomas que o paciente tem, a gente vai poder classificar a exacerbação do DPOC em 3 tipos. É a chamada classificação de Winnipeg. E aí é simples, na exacerbação do tipo 1, a gente vai ter esses 3 sintomas. Aumento do volume de escarro, sendo que esse escarro estará purulento, e a gente vai ter um aumento da dispneia. Então, na exacerbação do tipo 1, a gente tem esses 3 sintomas, né, acontecendo concomitantemente. Na exacerbação do tipo 2, a gente vai ter apenas 2 desses 3 sintomas. E na exacerbação do tipo 3, a gente tem apenas um desses 3 sintomas. Como eu disse, a principal causa de exacerbação do DPOC vai ser uma bronquite aguda. E aí, para isso, é bom a gente lembrar um pouco sobre a diferença entre uma bronquite aguda e uma pneumonia, já que ambas são doenças infecciosas. Porém, no caso da bronquite aguda, a gente vai ter poucas manifestações sistêmicas, como a febre, por exemplo. Por quê? Porque a doença está limitada à mucosa brônquica. Já a pneumonia, ela pega o alvéolo, né? Ela está na intimidade do parênquima pulmonar. E por isso mesmo a gente vai ter mais toxemia, a gente vai ter mais efeitos sistêmicos, né? E isso é importante porque, como eu disse, o que desequilibra um paciente com DPOC geralmente é uma bronquite aguda. E isso já vai explicar por que geralmente na exacerbação do DPOC não há febre, porque a gente está falando de uma bronquite aguda, uma doença limitada ao brônquio, à mucosa brônquica, e que, por isso mesmo, não gera esse efeito sistêmico, né? Não traz febre para o paciente. E é importante a gente pensar que uma bronquite aguda num paciente previamente rígido, um paciente que não tem nenhuma doença de base, a gente não vai ter nenhuma repercussão, a gente não vai ter nenhum problema maior. No entanto, o paciente com DPOC, ele vai ter uma exacerbação, ele vai ter uma descompensação da sua doença, justamente porque ele já tem uma doença crônica de base, né? Ele já parte de uma situação basal em que ele está desfavorecido, em que a função pulmonar dele já está comprometida. E por isso mesmo, quanto mais grave está o paciente na evolução da DPOC, mais exacerbações ele pode ter e mais graves serão essas exacerbações. E aí você lembra que na pneumonia o agente etiológico mais frequente é o pneumococo, né? É o Streptococcus pneumoniae. Ele também vai estar muito presente na exacerbação da DPOC.
Mas o agente mais comum na exacerbação do DPOC não é o pneumococo, mas sim o Haemophilus influenza, que está representado aqui no cantinho. Além disso, a gente vai poder ter também exacerbações causadas pela Moraxella catarrhalis e aí sim também pelo Streptococcus pneumoniae, mas o mais comum é o Haemophilus influenza. E isso vai ser muito importante para o tratamento, porque enquanto na pneumonia o pneumococo ele é muito sensível à amoxicilina, o Haemophilus e a Moraxella vão ser mais resistentes à amoxicilina. E lembrando que a gente pode ter também na etiologia de uma exacerbação uma infecção viral, sendo que a principal delas é a gripe. E aí qual que é o quadro clínico de um paciente com uma exacerbação do DPOC? Ele geralmente vai chegar no pronto atendimento com uma queixa principalmente de dispneia e sibilos. Por quê? Porque a tosse e a expectoração purulenta geralmente não são alvos de preocupação do paciente, porque como eu até falei no outro vídeo, né, muitas vezes o paciente que é tabagista acredita que tossir é comum num paciente tabagista. Então o paciente chega com dispneia, com sibilos, com tosse e expectoração purulenta. Ele recebe um diagnóstico de bronquite aguda. E aí, nesse momento, é importante ficar muito atento, porque normalmente esse paciente não tem um diagnóstico de DPOC. Como eu disse, né, no início da evolução da doença, a DPOC é essencialmente assintomática. E aí, esse paciente simplesmente não sabe que tem DPOC. E aí, se você vê um paciente com esse quadro clínico, né, e é um paciente que tem mais de 50 anos e é um paciente tabagista, né, a gente já tem aí uma pista, né, para uma possível DPOC. Nesse momento é importante a gente saber diferenciar a DPOC da asma, né? Eu até mostrei um quadrinho no último vídeo sobre isso. E aí, basicamente, se esse paciente ele tem, né, sintomas respiratórios desde a infância, a gente está mais próximo de um paciente com asma. No entanto, se esses sintomas vêm de um tempo menor, a gente vai ter uma maior chance de ter DPOC. No exame físico desse paciente, a gente vai encontrar sibilos, né, na ausculta respiratória, sem crepitações. A gente vai ter uma saturação periférica de oxigênio que muitas vezes pode estar menor do que 93% e uma radiografia de tórax normal. Lembrando que a radiografia de tórax vem normal porque a gente não está diante de uma alteração alveolar. E aí, nesse momento, tão importante quanto diagnosticar, né, o quadro da exacerbação do DPOC, é importante fazer um diagnóstico de DPOC para esse paciente que muitas vezes não tem esse diagnóstico ainda. Por quê? Porque além de você tratar essa exacerbação, além de você tratar esse momento que o paciente está vivendo, você vai fazer um tratamento otimizado, né? Um tratamento para doença crônica, aquele que a gente viu no vídeo anterior, justamente para melhorar o prognóstico do paciente e evitar, né, prevenir novas exacerbações. E aí, quais exames complementares eu vou fazer, né, nesse paciente com uma exacerbação do DPOC? E, aliás, mais do que quais exames, eu quero saber quando eu vou fazer exames complementares. E aí, a gente costuma pedir exames complementares para esse paciente quando não há um diagnóstico prévio, né? Esse paciente até então não sabia se tinha uma DPOC ou não, e também quando essa exacerbação tiver uma intensidade tal que seja necessária a avaliação de uma indicação de internação. Eu preciso saber se é ou não necessário, né, internar esse paciente. E aí eu vou precisar de dados para definir a gravidade desse paciente. Nesse momento, a gente vai lançar mão de dados do exame físico, né? Lembra que lá no vídeo de pneumonia eu falava que os principais definidores de gravidade são os sinais vitais. Então eu preciso avaliar os sinais vitais do paciente. Via de regra, o que define gravidade é o exame físico, né? E aí os sinais vitais são os principais indicadores
de gravidade. Além disso, eu preciso ficar de olho também no paciente que tem uma comorbidade associada ou paciente que tem uma pneumonia associada, né? Nesse caso, esse paciente terá febre. Então, quando que eu vou internar esse paciente? Se ele tiver uma alteração de sinais vitais, se ele tiver dispneia acentuada, se ele tiver com uma confusão mental, sonolência, uma frequência respiratória acima de 30, saturação de oxigênio baixa, né, abaixo de 90, se ele tiver uma dessas comorbidades, né, descompensadas, né, se ele tiver uma pneumonia associada. E aí, quando eu precisar pedir um exame complementar para esse paciente, eu posso pedir uma radiografia de tórax, né? Lembrando que na DPOC a radiografia geralmente é normal, mas eu vou pedir quando o paciente não tem um diagnóstico prévio ou se eu estou desconfiado de alguma condição de gravidade, uma pneumonia, uma embolia pulmonar, um derrame pleural, um pneumotórax. E aí, nesse momento, outro exame muito importante é a gasometria arterial. Mas é importante a gente ficar atento que muitas vezes a gasometria pode ser substituída por uma simples oximetria. Esses dois exames servem para ver se o paciente tem hipoxemia, né? Quando a gente suspeita que há alguma alteração do equilíbrio ácido-básico ou da PaCO2, da pressão arterial de CO2 desse paciente, eu vou precisar lançar mão da gasometria. E aí eu desconfio que o paciente tem uma alteração ácido básico quando ele está em instabilidade hemodinâmica. E na PaCO2, se ele tem alteração de consciência, se ele tem sonolência, que pode até acabar evoluindo para o coma. Então, via de regra, na DPOC com maior gravidade, a gente acaba lançando mão da gasometria. Como que a gente trata a exacerbação da DPOC? A gente vai fazer uso basicamente de 4 recursos, que vão ser o broncodilatador para tratar o broncoespasmo, o corticoide para tratar a inflamação, um antibiótico, né, para tratar a infecção, sendo que na maioria das vezes a gente vai ter uma exacerbação infecciosa, e aí a gente ainda entra com o oxigênio, porque muitos pacientes podem fazer hipoxemia. O tratamento broncodilatador a gente vai usar sempre pela via inalatória, e a gente pode usar o salbutamol, que é um agonista beta-2 adrenérgico, ou o fenoterol, que é uma droga da mesma classe, ou a gente pode usar o ipratrópio, que é um anticolinérgico, ou então a gente pode associar, né, as duas drogas, um agonista beta-2 com o anticolinérgico, né? A gente tem aí estudos que mostram que o uso do ipratrópio associado ao salbutamol ou ao fenoterol acaba trazendo um melhor resultado broncodilatador. E aí esse tratamento broncodilatador ele pode ser feito no spray, né, quando a gente tiver um quadro mais leve, ou pode ser feito na nebulização. E aí a frequência, né, de uso do broncodilatador no tratamento de emergência da exacerbação vai depender muito da resposta do paciente, né? A gente pode começar fazendo aí uma dose a cada 30 minutos, e aí de acordo com a melhora ou não do paciente, a gente vai aumentando esse tempo ou diminuindo esse tempo. O corticoide ele vai ser dado sempre que eu tiver um aumento da dispneia, né? E esse tratamento será feito em até 5 dias. E aí o que a gente vai usar é a prednisona ou prednisolona por via oral, se o paciente for fazer um tratamento ambulatorial, né? Se ele for usar esse medicamento em casa. Ou eu posso usar a metilprednisolona, que é uma medicação parenteral, se ele for internado. O antibiótico ele será dado quando a gente tiver purulência do escarro, né, quando houver quadro grave ou quando a doença de base for muito grave, né? E aí a gente vai fazer esse tratamento mais empírico. Quais antibióticos a gente pode usar? As drogas mais potentes, né, que a gente vai usar vão ser as quinolonas respiratórias. Elas têm maior potência, maior espectro de ação, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque a gente pode criar aí uma resistência.
Entre as quinolonas, a gente fala no levofloxacino, no moxifloxacino e até no gemifloxacino. Outras drogas que podem ser usadas são a azitromicina, que é um macrolídeo, a cefuroxima, uma cefalosporina, ou a associação entre amoxicilina e clavulanato, que é uma penicilina. Note que, ao contrário lá da pneumonia num paciente sem condições de gravidade, nem que a gente usava a amoxicilina pura, aqui a gente precisa associar o clavulanato. E aí o tempo de tratamento, nas exacerbações leves a moderadas, a gente vai usar o antibiótico por 5 dias. Quando a gente está falando de uma exacerbação mais grave, eu trato o paciente por 7 dias. O paciente vai receber oxigênio quando ele já tiver uma hipoxemia mais considerável, né? Ou seja, quando eu tiver uma saturação de oxigênio menor do que 90%. E aí, se eu tenho uma exacerbação mais grave, né, em que o diafragma do paciente já está trabalhando em sobrecarga, né, com uma chance de entrar em fadiga, ou quando o paciente estiver numa taquipneia, né, com mais de 30 incursões por minuto, se ele tiver uma acidose respiratória descompensada, eu posso entrar com uma ventilação não invasiva, né, com uma máscara de ventilação não invasiva, que tem a vantagem, né, sobre a ventilação mecânica de ser muito menos invasiva, como o próprio nome já diz, né, não haver necessidade de você passar um tubo pela traqueia do paciente, o que pode até servir como uma via de infecção, né, de uma pneumonia oportunista associada à ventilação mecânica. No entanto, se a taquipneia do paciente já está muito superior a 30, já está para lá dos 40, né, das 40 incursões por minuto, se ele está com rebaixamento do nível de consciência, e se ele está com uma acidose respiratória descompensada muito grande, com um pH abaixo de 7,25, a chance da ventilação não invasiva dar errado é muito grande. E aí eu já preciso entrar esse paciente para a UTI, né, e fazer uma ventilação mecânica invasiva com o uso de um tubo orotraqueal. Então é isso, a ideia nesses 3 vídeos, né, foi dar uma pincelada geral no quadro da DPOC para que você possa entender um pouco mais do mecanismo dessa doença, do tratamento, né, da DPOC e como que funciona um quadro de exacerbação da DPOC. O mais importante é que a exacerbação é o momento em que o paciente vai procurar ajuda médica, mesmo que ele ainda não tenha um diagnóstico de DPOC. E aí é esse momento em que o médico precisa abordar esse paciente, identificar a presença da doença e estabelecer um programa de tratamento, tanto medicamentoso quanto não medicamentoso, né, de modificação de hábitos de vida, de forma a modificar a evolução dessa doença. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, da série de vídeos sobre DPOC. Deixe seu comentário aqui embaixo, conta pra mim o que você achou, se você gostou, se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão. Dá seu joinha nesse vídeo para ajudar a divulgar o Medicanal e se inscreva aqui. Se você ainda não for inscrito, o botão de inscrever está aqui embaixo e aí você vai receber todas as atualizações do Medicanal. Muito obrigado pela sua audiência, a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!